Volume 05, Capítulo 05, Capítulo 124, Uma porta que não se abre. O porão da mansão era vazio e vasto. Tinha um ar assustador e misterioso. Somado ao fato de que ficava abaixo da mansão, parecia o tipo de lugar onde uma sociedade secreta poderia se reunir. Fiquei sozinho lá dentro. Enquanto esperava, verifiquei o tamanho do porão. Era uma sala retangular, mais ou menos do tamanho de 2 quadras de tênis. O porão era tão grande que eu conseguia pensar em vários usos para ele. Do outro lado do porão, perdidos surgiram. Sly e May saltaram dos brotos de feijão que eu tinha deixado e saltaram em minha direção. Saquei minhas armas, mirei e atirei. Cada uma das minhas balas os derrubou em um tiro, fazendo-os dropar balas normais. Virei-me e olhei para as escadas. Lá em cima, minhas amigas estavam esperando. Pedi que entrassem se ouvissem alguma coisa. O fato de elas não virem significava que o porão era a prova de som suficiente para que tiros não pudessem ser ouvidos. Atirei novamente, girei o mais rápido que pude e peguei a bala na minha mão. Velocidade SS. Eu ficaria sem fôlego se corresse muito, mas a uma distância tão curta, eu poderia correr mais rápido do que balas normais. Em seguida, disparei uma bala lixo. Ela saiu lentamente, em seus habituais 5 centímetros por segundo. Dei a volta nessa, levantei meu punho e dei um soco na bala o mais forte que pude. Uma onda de choque se espalhou, acompanhada por um estrondo. Apesar de quão forte eu a soquei, a bala continuou em seu ritmo lento de sempre. De certa forma, foi incrível. Ainda inútil, no entanto. Eu tinha certeza agora. Não importa o que eu fizesse aqui, ninguém jamais ouviria. Isso significava que eu nunca seria interrompido. A família Ryota mudou-se para a mansão de 10 quartos. Naturalmente, uma mansão no melhor distrito da cidade custava um aluguel muito alto. 2 milhões de piros por mês, na verdade. Piros era quase igual a ienes, então era como viver em uma casa de 2 milhões de ienes por mês. 2 milhões. Era mais ou menos isso que eu ganhava por ano como recém-formado. E aqui estou eu, morando em uma mansão que custa tanto por mês. Fiquei comovido com essa constatação. De repente, encontrei Emily na minha linha de visão. Ela estava carregando uma montanha inteira de tecido, incluindo lençóis, cortinas e coisas do tipo, de cômodo em cômodo. Ela parece ocupada. Mas acho que ela também está se divertindo. Apesar da testa franzida e do olhar pensativo em seu rosto, seus lábios estavam fixos em um sorriso. Talvez aqueles fossem os gritos alegres de uma dona de casa com muito a fazer em um novo lar. A ideia de como esta mansão se transformaria em um lugar iluminado e aconchegante amanhã, graças à mestra Emily, me empolgou. Decidi ir aos quartos de todas as minhas amigas para ficar fora do caminho dela. O mais próximo tinha uma placa com o nome Eve. Bati e ela respondeu, então abri a porta e entrei. O nível baixo chegou. Em vez de seu traje de coelhinha usual, Eve estava usando um macacão. Naturalmente, era modelado a partir de um coelho branco e macio. Você trouxe um macacão também? Essa pode ser a primeira vez que te vejo usando algo além do seu traje de coelhinha. Coelhinha-acepção. Ok, agora você não faz sentido algum. Coelho dentro de coelho. Como uma matriosca. Eve era meio animal, com orelhas naturais de coelha. Ela devia ter orgulho de suas feições de coelho, ou talvez ela apenas gostasse delas, porque ela sempre amou exibir o fato de que ela era meio coelha. Quer dizer, ela até se chamava de essa coelha metade do tempo. Você precisa de algo, nível baixo? Ela perguntou. Só queria saber se você gostou do seu novo quarto. Não se preocupe. Eu trouxe cenouras. Sim, é bem normal, tirando as cenouras. Examinei o quarto e descobri que era surpreendentemente normal. Tinha prateleiras, uma comoda, uma escrivaninha perto da janela e uma cama de solteiro. Talvez simples, mas normal. Muito normal,
exceto pela parte em que metade do quarto era ocupada por cenouras. Graças a isso, ele deixou de ser um cômodo comum e passou a ser um depósito de cenouras. De certa forma, é muito parecido com você, Eve. Elogie-me o quanto quiser, mas não lhe darei cenouras. Não coma demais e bagunce seu estômago. Se eu pudesse morrer de cenouras, então é assim que eu gostaria de morrer, ela respondeu, com a voz tão inexpressiva como sempre, mas com as bochechas coradas. Era assustador que ela realmente quisesse isso. Saí do quarto de Eve e bati na porta ao lado. Tinha o nome de Alice. Quem está aí? Ela gritou. Sou eu. Ryota. Entre, entre. A sempre simpática e afável Alice me convidou para entrar, então eu abri a porta. Fiquei espantado. Este quarto claramente foi o que mais foi remodelado de longe. O tema? Masmorras. O quarto de Alice agora parecia uma masmorra em miniatura. Bonnie, Bubble e Buon estavam espalhados por esta masmorra. Minha primeira impressão foi de surpresa, mas ter seus monstros companheiros por perto tornou tudo estranhamente convincente. Isso me lembrou de um velho amigo que encheu a casa com trens em miniatura. Bem-vindo, Ryota. Estou espantado. Você fez tudo isso sozinha? Sim. Eu trouxe tudo do meu antigo quarto. Uau! Aposto que isso é mais relaxante para seus amigos também. Na verdade, é muito relaxante para mim, Alice disse com uma risada. É muito mais relaxante estar em uma sala parecida com uma masmorra do que em uma sala normal, sabe? Por que você nasceu em uma masmorra? Talvez. Depois de dar uma olhada no quarto dela, fui para o próximo. Próxima parada, o quarto de Celeste. Bati e chamei seu nome. Ryota. Qual é o problema? Isso é tão repentino. Estou curioso para saber como é seu quarto. Meu quarto? Espere só um segundo. Celeste me parou, então fiquei ali e esperei. Eu ouvi um monte de barulho lá dentro. Eu conhecia bem esse som. Muito bem. Era o som de limpeza frenética do seu quarto quando você tinha uma visita inesperada. Quer dizer, duvido que ela esteja escondendo revistas pornôs ou algo assim? Pensei comigo mesmo enquanto esperava. Depois de um tempo, Celeste abriu a porta. Entre. Perdoe a intrusão. Entrei e encontrei um quarto fofo. Tipo, muito fofo. Não era nada parecido com a montanha de cenouras de Eve ou com a masmorra em miniatura de Alice. O quarto de Celeste era muito respeitável e limpo. Se forçado a dizer, era até feminino. Tinha um cheiro doce, e embora eu pessoalmente me sentisse ansioso nele, era um quarto muito agradável. Muito fofo, pensei. O quê? Celeste entrou em pânico por um momento, mas se acalmou e respondeu, Oh, você quer dizer o quarto, certo? Acabei de desfazer as malas e trouxe meu antigo quarto como estava. Está um pouco maior agora, então estou pensando em fazer algo com o espaço extra. É mesmo? É bom ter espaço. Espero que você goste. Claro. Não tenho queixas sobre o quarto que você tão graciosamente me deixou usar. Obrigado. O que é aquele pedaço de pano ali? Notei um pedaço de tecido aparecendo do armário. Ela o enfiou lá dentro enquanto limpava? Pensei por um momento que poderia ser algum tipo de roupa íntima, mas com base no material, imaginei que não. Era mais grosso. Não é o tipo de coisa que você usaria para fazer roupas. Quando peguei casualmente, o armário se abriu. Uma avalanche me atingiu. Um monte de coisa caiu. Eu estava enterrado em tudo isso. Aparentemente, estava tudo bem que ela tivesse enchido o armário além do que ele podia comportar, mas eu só de tocar na parte que estava saindo fez as coisas saírem do controle. A essa altura, eu estava tão enterrado que nem conseguia enxergar. Celeste gritou. Ela me arrastou para fora, ainda gritando,
e me empurrou para fora do quarto dela. Bang! A porta bateu e ela se escondeu atrás de mim. Ah! Ah! Ela começou a ficar ofegante. O que deu nela? Você viu aquilo? Não, na verdade não. O que tem aí? Eu sei. Roupa íntima. Sim, roupa íntima. Eu coloquei todas as minhas roupas íntimas usadas lá, e então você teve que ir lá e arrancar tudo, idiota bobo. Fiquei olhando para ela, permanecendo em silêncio. Celeste, você está falando sério agora? É óbvio que você está escondendo algo, mas você esconde isso com uma mentira de calcinha? Isso é algo que uma mulher deve fazer? De qualquer forma, eu adoro o quarto. Obrigada. Tchau. Celeste de repente começou a recitar frases sem pausa e voltou para seu quarto. Aconteceu de eu notar algo aos meus pés. Peguei, era um bichinho de pelúcia, do tamanho da palma da mão que você pode ver como prêmios de um jogo de guindaste. E parecia muito comigo. Lembrei-me do pânico de Celeste. E da expressão em seu rosto quando ela mentiu sobre ser roupa íntima. Vou fingir que não vi isso, decidi. Deixei a pelúcia lá e fui embora. Enquanto eu vagava sem rumo pela mansão, Emily se aproximou de mim. Yoda. O que foi, Emily? Tem uma sala estranha aqui. Estranha? Venha por aqui. Emily se virou e começou a andar. Como é? Eu me perguntei enquanto a seguia. Chegamos em frente a uma sala no fundo da mansão que tinha portas duplas que davam para dentro. Aqui está, ela disse. O que há de estranho nisso? Não abre. Não abre? Deixe-me tentar. Tentei abrir a porta, mas notei que havia algo errado. Toquei em tudo e olhei de cima a baixo. Não é estranho? Não tem maçaneta, nem buraco de fechadura, nem nada. É completamente sem graça. Portas como essas são uma coisa. É quase como se fosse apenas uma imagem de uma porta desenhada na parede. Como não havia uma maneira clara de abri-la, tentei empurrá-la. A porta não se moveu. Acha que não é apenas uma parede? Eu também pensei, mas... Emily ficou em frente à porta e bateu com firmeza. Eu entrava em masmorras com frequência, então eu podia perceber. Sua batida fez um barulho oco, o barulho feito quando havia uma caverna, ou um espaço, atrás da parede. Definitivamente tem um quarto aí. Parece que sim. Empurrei novamente só por precaução, mas nada aconteceu. Eu até tentei empurrar com o ombro. Ainda nada. Bem, talvez seja apenas uma parede. Pensei. Nesse momento, Emily suspirou. Oh! Tem alguma ideia? Abriu um pouco quando você estava empurrando com seu corpo agora mesmo. O quê? Olhei para a porta, surpreso. Claro, ela estava bem fechada agora. Tentei empurrar com meu ombro novamente, usando toda a minha força para abri-la. E, de fato, Emily estava certa, ela abriu só um pouquinho. Quando soltei a porta, a abertura se fechou novamente. Ela realmente abriu só um pouquinho, hein? Será que é apenas uma porta muito pesada? Parece que sim. Vou tentar empurrar mais. Abaixei meus quadris e empurrei com toda a minha força. Abriu mais do que antes, apenas o suficiente para deslizar uma moeda. Mas esse era meu limite. Mesmo quando eu empurrava por 10 segundos, forte o suficiente para parecer que minhas veias iriam estourar, ela nunca abria mais do que o suficiente para uma única moeda caber. É muito pesada. Se sua força Rank SS não consegue abri-la, então isso deve estar errado. Talvez seja uma porta de puxar, certo? Haha, como se... Não havia maçanetas, afinal. Esta porta só podia ser empurrada. Tentamos pegar uma porta cada um e empurrar, uma com força de Rank A,
e outro com rank SS, mas ela só abriu o suficiente para caber outra moeda. Era uma porta que podia ser aberta à força, mas não com nossa força combinada. Isso é um problema. Eu não gosto de ter um quarto inútil. Emily estava visivelmente desapontada. Para alguém que amava tanto o trabalho doméstico, ter um quarto no qual ela não conseguia entrar deve ter sido estressante. Enquanto eu me perguntava o que poderíamos fazer a respeito, lembrei-me de algo. Oh, eu sei. Eu tenho estas. Com licença. Emily inclinou a cabeça. Peguei minhas armas e mostrei a ela. Coloquei a bala lixo nos meus 2 revólveres, pressionei-os contra as portas e puxei os gatilhos. As balas saíam a 5 centímetros por segundo. Apesar da lentidão, elas empurravam todos os obstáculos para fora do caminho, incluindo as portas. Elas se abriam gradualmente, eventualmente, ficavam entreabertas o suficiente para uma pessoa passar. Uau! Abriu, Yoda. Conseguimos abrir a porta. Agora, o que tem aí dentro? Entrei na sala com expectativa, dado todo o esforço que foi necessário para entrar. Ouvi uma voz de algum lugar na sala. Por favor, escolha uma masmorra e um andar. Quem está aí? Onde você está? Perguntei, mas a voz apenas se repetiu. Por favor, escolha uma masmorra e um andar. O que isso quis dizer? Acho que teremos que descobrir. Carreguei todas as minhas balas especiais nas minhas armas para estar pronto para qualquer situação e respondi. Nihon 1, primeiro piso. De repente, o cenário diante dos meus olhos mudou. Eu estava em uma sala antes, mas num piscar de olhos, eu estava em uma masmorra. Uma masmorra parecida com uma caverna de calcário. Um esqueleto avançou contra mim. Parece que fui teletransportado para o primeiro piso de Nihon 1.